naquela cidade. Pedro e Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. E que a gente possa realmente ver nesses dias para sentar, que a gente possa ficar alegre, né? Com que as pessoas se convertendo à palavra do Senhor, e que a gente possa se alegrar e tenhamos força para pregar o Evangelho a essas pessoas que não conhecem Jesus. Então, nesse senso evangelístico, que a igreja esteja realmente aqui, indo nesse bairro, conhecendo, falando um pouquinho de nossa igreja, e que Deus possa atuar e fazer com que eles sintam a vontade de vir aqui e conhecer um pouquinho mais da igreja do Senhor. Nesse momento nós vamos ter a dedicação de bens e vidas. Nessa semana, aqui pelo boletim, só tem irmão Wesley. Tem mais alguém aniversariando essa semana que não está aqui? Não? Vou escolher alguém para ficar aqui para receber os cumprimentos? Vem, pastor José e irmã Irene, aqui na frente, para receber os cumprimentos dos irmãos. Glória a Deus por isso. Então, vamos agradecer ao Senhor. E vamos estar louvando ao Senhor com o hino 451 do cantor cristão, os que confiam no Senhor. Que sejamos realmente fortes com Jesus. Sem alento, deixa de lamentar.
Deus. O irmão José vai estar orando, agradecendo ao Senhor pela sua vida. Eu quero só dizer à igreja que quando a gente está com saúde, tudo é fácil, né? Tudo é bacana, você corre, você carrega pedra, não é? No sol quente, vai para a praia, se esbalda, se mostra que tem vigor, né? Conforme o hino cantou. Mas de repente vem um vírus lá do inferno e ataca você, uma coisinha de nada, e você cai. A gente cai, e se não fosse a medicina abaixo de Deus, a gente estava já no cemitério. Por isso eu quero louvar o nosso Deus, irmãos, com a minha oração, agradecendo. Já fiz isso no meu íntimo, né? Na minha casa, mas eu louvo a Deus porque ainda podemos crer que tem a medicina para nos salvar, abaixo de Deus. Nosso Deus e amado Pai, eu te agradeço, meu Senhor, do fundo do meu coração, a intervenção que o Senhor fizeste, meu Pai, com remédios na minha vida, meu Pai, a minha filha, meu Deus, que teve o cuidado de me ajudar, me organizar. Eu te peço, meu Senhor, nesse momento, que Tu abençoe a minha família da Igreja Batista Jardim Carioca. Eu te louvo, Senhor Deus, por meus queridos irmãos. Pai, muito obrigado nesse momento pelas ofertas que foram entregues, meu Senhor. Ó Deus, que haja multiplicação, Senhor Deus, no gasofilácio, na tesouraria, que haja na dispensa dos teus servos uma fartura tal que dela advenha a maior abastança, como diz a tua palavra. Ah, meu Senhor, muito obrigado pela dedicação das nossas vidas. Usa-nos, Senhor, enquanto estivermos aqui nesta terra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, aumenta a nossa fé e livra-nos de Satanás, com toda legião perversa, com toda impureza, em nome de Jesus. Abençoa o teu servo pastor, meu Deus, que vai trazer a palavra, e a tua serva que está dirigindo, ó Deus. Muito obrigado pela sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor, engrandecendo seu santo nome, com uma inspiração com o irmão Elton Silvestre. O pastor Josias falou sobre a situação, né, de quando estamos bem, né, com saúde, é tudo tranquilo, mas sempre vem os dias maus, né, os dias difíceis, né, em que a gente realmente se sente dependente do Senhor. E nós sejamos dependentes do Senhor como um menino é do seu pai. Eu vivo a vida alegre e florida, mas vivo a ferida e as ondas do mar, e trago nos braços um sonho singelo, a vida eterna que anelo por fé. Eu trago no peito, guardada lá dentro, a paz que do centro de mim norteia meu corpo, dirige meus passos, transforma fracassos em glória sem fim.
pois Jesus está comigo. Posso tê-lo junto a mim. Sinto segurança, vivo de esperança e quero seguir sempre assim. Eu creio e canto igual ao menino que por pequenino depende do Pai. É assim que vou indo, às vezes caindo, mas sempre sentindo que alguém me sustém. Desejo uma vida que exale o perfume, para que lá no cume do azul, Senhor, receba meu culto, o meu sacrifício, que é vivo em função de adorar. Pois Jesus está comigo, posso tê-lo junto a mim. Sinto segurança, vivo de esperança e quero seguir sempre assim. Pois Jesus está comigo, posso tê-lo junto a mim. Sinto segurança, vivo de esperança e quero seguir sempre assim. Pois Jesus está comigo, posso tê-lo junto a mim. Amém. Com Jesus tudo fica mais fácil, né? E a nossa caminhada é maravilhosa com Ele por perto. E nesse momento o pastor Reinaldo vai estar trazendo nosso alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Vou estar orando por Ele. Oremos. Paizinho querido, Pai de amor, venho te pedir, Senhor, nesse momento pelo pastor Reinaldo, que o Senhor a cada dia possa inspirá-lo, que o Senhor possa cuidá-lo, que o Senhor possa capacitá-lo ainda mais, Senhor. Que ele possa ser guiado por Ti para cuidar desse rebanho e que nesse momento, Senhor, ele estará passando um recado de Ti para nós, que possamos estar com o coração aberto para ouvir, Senhor. E que a cada dia ele sinta o Teu cuidado e o Teu carinho na vida dele. Muito obrigada, Senhor. Nós oramos no nome doce e eterno de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura, irmãos, de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. De 7 a 11. 1 Pedro, capítulo 4, de 7 a 11. Leitura alternada. Eu vou ler um verso, os irmãos, o seguinte: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Reparem que o apóstolo, ele começa
Deus o inspira a começar o texto dele, a falar conosco, dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. E essa expressão, o fim de todas as coisas, ela vai nos falar que nosso mundo, como conhecemos, está caminhando para aquele momento final, quando da volta do Senhor, quando o Senhor tomará para si a sua igreja, quando o Senhor nos levará para estarmos com Ele. O fim de todas as coisas simboliza para nós o fato de que a era final que já começou, perceba uma coisa, o fim de todas as coisas começou lá na ressurreição de Jesus, na vinda de Jesus. Uma nova era começa ali. E essa era, esse último dia tem perdurado até hoje. E vai se esgotar quando Jesus voltar. Nós não estamos aguardando ainda o tempo do fim. Nós já estamos vivenciando o tempo do fim. Porque o Senhor já veio, Ele já nos deu as suas promessas, nós andamos nessas promessas e nós estamos aguardando aquele momento quando o Senhor regressará. Quando a trombeta soará e nós, a igreja do Senhor, seremos levados à presença dEle. É interessante que os sinais da vinda do Senhor têm se cumprido. Sinais políticos, nós vemos a cada dia guerras e rumores de guerras. Nós vemos aqueles sinais que têm relação com o juízo de Deus sobre a humanidade, são pestes, são eventos cataclísmicos e tantas outras coisas. Nós vemos também o sinal da iniquidade. O Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós nunca vivemos um tempo em que a iniquidade fosse tão presente no coração e na vida dos homens. Os sinais estão se cumprindo. Jesus falou, esse evangelho do reino será levado a todas as nações. E isso está se cumprindo cada vez mais. Existem ainda talvez 2 bilhões de pessoas que não conhecem o evangelho. Mas nós estamos trabalhando para alcançá-las. Nós estamos trabalhando para atingi-las. Nós podemos dizer então que de fato o tempo do fim está próximo. E a pergunta é, nós estamos preparados para esse tempo do fim? Nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Nós estamos preparados para ir ao encontro do Senhor? Esse texto nos lembra isso. É como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, é importante que vocês estejam preparados para aquele grande momento, quando o Senhor voltará. E aí nós podemos fazer a pergunta que talvez as pessoas tenham feito para Pedro, como estar preparados para isso? Como estar preparados para a vinda do Senhor? Como viver uma vida sem ansiedade? Eu conheço pessoas que vivem ansiosos. Será que eu estou pronto para a vinda de Jesus? Será que vai ser agora ou não que Jesus vai vir? Um amigo meu me falou de um cliente dele. O cliente dele vivia numa ansiedade tremenda pela vinda de Jesus. Tomava banho de bermuda, porque ele dizia que Jesus podia vir quando ele estivesse tomando banho. E era um desespero na hora dele se enxugar e tirar a bermuda, porque se Jesus viesse naquele momento, ele não sabe o que aconteceria. Ele vivia nessa ansiedade tremenda. Meu amado, eu e você não precisamos disso. Nós podemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Talvez o que devamos fazer seja olhar para esse texto e ver esse texto e ver o que esse texto nos fala. É precioso que Pedro fala assim, você quer estar preparado? Então coloque juntas 3 ideias. Seja criterioso, seja sóbrio, para benefício das suas orações. Isso aqui é algo muito interessante. Pedro é um homem piedoso. Pedro conhecia os caminhos de Deus. Pedro era um homem que vivia uma vida de oração. E ele agora vai nos falar sobre isso. E ele diz assim, olha, vocês têm de primeiro, mantenham-se alertas. Tenham critério. A ideia de critério, de ser criterioso, é a ideia de você estar avaliando as coisas ao seu redor. É você estar avaliando se algo é bom ou se algo é mal. É você estar observando o que acontece ao seu redor, para que você tire o juízo daquilo. Se aquilo é bom, eu faço. Se aquilo é mal, eu rejeito.
Se aquilo é conveniente para a minha vida, eu praticarei. Se aquilo é inconveniente, eu vou deixar de fora. Seja criterioso. E então ele diz assim: seja sóbrio. Mantenha o domínio sobre todo o seu ser. A ideia de sobriedade é isso, é a ideia de manter o domínio sobre todo o nosso ser. É a ideia de não deixarmos nos ser levados pelas paixões, não deixarmos nos ser levados pelas emoções, não nos deixarmos ser levados pelos interesses, mas é sermos pessoas que exercem sobre si completo domínio. Ele diz assim: sejam criteriosos e sóbrios. Vigiem, mantenham uma vigilância contínua sobre suas vidas. Mantenham um contínuo domínio sobre todo o seu ser. Estejam alertas o tempo todo. Mas aí ele fala uma segunda coisa, ele fala assim: há benefício para o bem das vossas orações. Isso aqui para mim é muito interessante, porque Pedro está falando comigo e com os irmãos, com todos nós, que orar é fácil. Agora, ter as nossas orações aceitas por Deus já é uma outra coisa. Orar é algo que eu e você podemos fazer a todo tempo. Agora, se a nossa vida não for aquilo que deve ser, nossas orações não serão aceitas pelo Senhor. Nossas orações não agradarão ao Senhor. As nossas orações não alcançarão o coração de Deus. Por isso que o salmista vai dizer assim: se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me aceitaria. O Senhor não atenderia a minha oração. Veja só, meu amado, não adianta nós vivermos uma vida em que passemos toda a nossa caminhada na presença de Deus em joelhos, de oração, se a nossa vida não é íntegra, não é reta, não é agradável a Deus, não é aprovada pelo Senhor. Por isso diz Pedro assim: sejam criteriosos, estejam atentos para benefício das suas orações, para que suas orações sejam aceitas pelo Senhor. E Pedro conhecia isso. Depois em casa você pode ver, inclusive, 1 Pedro 3,7. Ele vai falar disso na ambiência do lar. E ele vai dizer que mesmo na ambiência do lar, as nossas orações podem ser interrompidas, podem ser impedidas, se nós não exercermos critério na maneira como nós vivenciamos os nossos passos. Eu e você devemos estar atentos a isso. Nós queremos estar prontos para a vinda do Senhor. Nós devemos exercer contínuo controle sobre a nossa vida. O Senhor está voltando para quê? Para receber, para levar para si um povo preparado, um povo santo, um povo consagrado, um povo que vive para Ele e para a glória dEle. Por isso nós temos de ser vigilantes. Por isso nós temos de ser pessoas que mantenham-se criteriosos, sóbrios, pessoas que mantenham-se o tempo inteiro vivendo uma vida que agrada a Deus. Para quê? Para que naquele dia nós possamos ir ao encontro dEle. Você quer saber se você está preparado para aquele dia? Observe a sua vida. A sua vida agrada a Deus? Então o Senhor naquele dia, Ele vai te levar ao encontro dEle. A sua vida é uma vida inclinada para Deus. O que te faz orar? Você ora por uma questão religiosa? Você ora por uma obrigação? Ou você ora porque o teu coração é apaixonado por Deus? Quando você ora porque é apaixonado por Deus, você tem a certeza de que naquele dia o Senhor te levará ao encontro dEle. Não há temor, não há ansiedade, não há dúvidas, não há nenhum tipo de preocupação, porque eu sei que por duas provas, e elas bem claras, o meu amor ao Senhor e a minha retidão de vida aos olhos do Senhor, eu serei levado ao encontro do Senhor. Nós devemos estar atentos a isso, vigilância e oração contínuos, para que nós possamos naquele dia estar com o Senhor. Ele fala uma segunda coisa, diz Pedro uma segunda coisa. Diz Pedro assim: você quer estar preparado para aquele dia? Vivencie uma vida de amor. Olha como ele fala: acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre
multidão de pecados. Meu amado, a maior marca da igreja, aquela marca que distingue a igreja do mundo, é o amor. Jesus falou isso, está lembrado? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor, se amardes uns aos outros. Então o amor é que nos distingue. O que faz com que a igreja não quebre ao longo dos séculos? O que fez com que a igreja não se partisse, não se esfacelasse? Foi sempre o amor, sempre o amor. Meu sogro, uma vez ele falou comigo, e ele disse o seguinte: Reinaldo, o amor para a igreja é o mesmo que o óleo é para uma máquina, para uma engrenagem. Você tire o óleo da engrenagem e aquela máquina vai começar a funcionar, ela vai começar a ter atrito, ela vai quebrar, ela vai partir. Porque a falta do óleo faz com que as engrenagens secas atritem de tal maneira que elas partem. Quando a igreja não tem amor, ela vive assim. Agora, quando a igreja tem amor, é como aquela engrenagem funciona indefinidamente, porque o amor faz com que as engrenagens se ajustem, faz com que elas deslizem, faz com que elas se mantenham em funcionamento, sem que elas se destruam. O que faz com que a igreja ande unida? É o amor. O que faz com que nós, que somos pessoas tão diferentes umas das outras, caminhemos juntos? É o amor. O que faz com que a igreja, embora tenhamos objetivos distintos, ideais distintos, modelos de vida distintos, criação distintas, consigamos andar irmanados como família? É o amor. Por isso que diz Pedro, nós não podemos perder o amor. Nós também não podemos ter um amor sem brilho. Não, Pedro diz assim, tenha um amor intenso. Nós temos de ter um amor intenso uns pelos outros. Nós temos de viver dedicados uns aos outros e caminhando em amor uns com os outros, estando pronto a ajudar-nos e cooperar com o crescimento uns dos outros. Veja só, a Bíblia fala que nós devemos ter amor em alguns níveis. A Bíblia diz que nós devemos ter amor a Deus. Perguntaram para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor com todo o teu coração. Amará o Senhor de toda a tua alma, amar o Senhor com todo o nosso ser. Agora, a Bíblia também vai dizer que nós devemos amar ao nosso semelhante. E Jesus continua dizendo, e o segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é a ordem de Jesus, que aprendamos a amar o nosso próximo. Eu gosto muito de Mateus 7,12. Que diz que aquilo que eu quero que me façam, eu farei aos outros. Repare que não é o mandamento negativo, não é dizer assim, eu vou fazer aos outros aquilo que eu não quero que eles me façam. Não, é um mandamento positivo. Eu quero ser bem tratado, eu vou tratar bem os outros. Eu quero ser uma pessoa que seja reconhecida, eu vou reconhecer os outros. Eu quero ser elogiado, eu vou elogiar os outros. Eu quero ajuda, eu vou ajudar os outros. Então, a dinâmica do amor é sempre essa. Fazer ao meu semelhante aquilo que eu quero receber na minha vida. Aí Jesus nos coloca uma terceira dinâmica de amor. Jesus diz que nós devemos amar até mesmo aos nossos adversários. Jesus diz, ame o teu inimigo. Lucas 6,26 vai falar disso. Seis 27, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então é a dinâmica do amor que domina toda a nossa vida e que vai nos levar a alcançar mesmo os nossos adversários. O cristão é uma pessoa estranha, o cristão é uma pessoa diferente, porque quando ele tem um inimigo, ele não quer a destruição do inimigo, ele ama o inimigo.
ele busca fazer o bem ao inimigo, ele busca conquistar o inimigo. Até porque existe uma quarta dimensão do amor, e é o amor ao perdido, o amor àqueles que estão em trevas, o amor àqueles que andam longe do caminho do Senhor. E diz a Bíblia que Jesus, olhando as multidões, teve compaixão delas. Esse é o amor aos perdidos, que nós precisamos também cultivar em nosso coração. E diz Pedro, se queremos estar prontos para aquele dia, vivamos uma vida dominada por amor. Amor intenso, uns para com os outros. Aí vem Pedro e fala assim, qual é o fruto do amor? Qual é o fruto do amor? O amor cobre uma multidão de pecados. Deus te amou. Qual foi o fruto do amor de Deus para com você? Perdão. O que fala lá Miqueias 7,19? Tomará os nossos pecados e os lançará no fundo do mar. O salmista diz, quanto dista o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Porque Deus nos amou, ele cobre a multidão de nossos pecados, ele se esquece de todos eles. Assim é na igreja. Quando nós amamos, nós cobrimos uma multidão de pecados. Quando nós amamos de fato, nós olhamos para o irmão, até mesmo aquele irmão com quem nós tivemos um entrevero, e nós esquecemos o pecado, porque nós o cobrimos. Assim é o amor dentro de casa, porque quando nós amamos de fato, nós cobrimos uma multidão de pecados que foram cometidos dentro de casa. É dentro de casa que nós somos nós mesmos, é dentro de casa que nós somos grosseiros, é dentro de casa que nós somos ásperos, é dentro de casa que nós algumas vezes não sabemos controlar a nossa maneira de falar. Aí nós temos duas maneiras de agir. Primeira maneira, a maneira sem amor. Você anota tudo num caderninho. E aí depois você pega e fala assim com a pessoa, olha, você no dia 10 de agosto de 1927, você falou isso, isso, isso contra mim. Você no dia 15 de agosto, você fez isso e aquilo. Ou então nós temos a maneira do amor. Nós escrevemos e depois cobrimos, riscamos, apagamos e nunca mais lembramos, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Algumas vezes eu vou agir como quem age da primeira maneira, sem amor. Aí quando eu estou agindo dessa maneira, eu me pergunto a mim mesmo, é assim que Cristo quer que eu haja? É dessa maneira que o Senhor espera que eu proceda? Aí vem no meu coração uma ideia e fala assim, não, mas você está certo. Mas aí eu olho assim e falo, mas Jesus não quer que eu esteja certo. Jesus quer que eu agrade a Ele. Então não é essa maneira de proceder. Então eu viro aquela página, eu esqueço aquilo e eu caminho de novo. Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quem vive fazendo registro daquelas coisas que aconteceram no passado, é porque ainda não conhece o amor. Quem vive fazendo anotações, ainda que sejam mentais, ainda que sejam no coração, das questões que aconteceram em dias anteriores, ainda não entendeu que a dinâmica do amor é cobrir, é colocar uma lona, é esquecer, é esconder, é sepultar, é anular completamente os pecados. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, cobre uma multidão de pecados. Quem ama, esquece o que ficou para trás. Quem ama, prossegue para frente e lança aquilo que ficou para trás no completo esquecimento. Meu amado, se nós queremos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus, Pedro coloca-nos uma terceira ideia. Ele fala assim, sede hospitaleiros. Sede hospitaleiros. Hoje nós não temos tanta necessidade disso. Nos dias do passado era muito necessário, porque havia os pregadores itinerantes.
eles iam de igreja em igreja pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. E onde é que essas pessoas ficavam? Ficavam nos lares dos cristãos. Quando na igreja não existiam pessoas hospitaleiras, havia dificuldade no ministério desses homens. Vem Pedro e fala assim: sejam hospitaleiros, recebam aqueles que estão caminhando, pregando o evangelho, recebam em suas casas aqueles que estão sendo perseguidos pelo evangelho, que estão sendo expoliados nos seus bens, que estão perdendo as suas posses. Agora, quando nós olhamos para esse texto aqui hoje, nós devemos pensar no princípio que está por trás do texto. E qual é o princípio? O princípio é simples: nada é meu, tudo é do Senhor. E se é do Senhor, eu devo colocar à disposição dele. Porque quando Pedro está dizendo assim, sede hospitaleiro, Pedro está lembrando isso para a igreja. Pedro está lembrando para a igreja que tudo aquilo que eles têm pertence ao Senhor. E aquilo que é do Senhor deve estar à disposição do Senhor. Nós devemos lembrar disso. Nada é nosso, tudo é de Cristo. Tudo pertence a Deus. E quando nós somos pessoas que somos dominados por esse princípio, nós mostramos que de fato a nossa vida está preparada para aquele grande dia do encontro com o Senhor. Porque nós não estamos nos agarrando às coisas desse mundo, nós não estamos nos agarrando às benesses desse mundo, mas nós vivemos colocando tudo o que somos e temos à disposição de Cristo. Está lembrado daquele homem de qualidade que vai ao encontro de Jesus e pergunta a Jesus o que ele deve fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe diz: olha, vai e cumpre os mandamentos. Ele pergunta quais? Jesus lhe dá uma relação. Ele diz assim: Jesus, eu já cumpri todos esses mandamentos. Aí Jesus usa uma expressão que é maravilhosa. Jesus diz assim: falta uma coisa para você, só falta uma coisa. Prove-me que você não vive dominado pelos bens desse mundo. Prove-me que para você todas as coisas pertencem a Deus. Vai, vende os teus bens e o distribui aos pobres. Ele fala assim: eu não posso. Entre ter a eterna salvação e ficar com os meus bens, eu quero ficar com os meus bens. Entre seguir a Jesus, abrindo mão de tudo que eu tenho, e ficar com aquilo que é meu de direito, eu vou ficar com aquilo que é meu de direito. Um dos evangelistas diz o seguinte: Jesus, olhando para ele, o amou. A Bíblia não registra isso de muitas pessoas não, mas daquele jovem, aquele homem, a Bíblia diz que Jesus o amou. Agora, aquele homem não retribuiu ao amor de Jesus da mesma maneira, porque aquele homem amava mais as riquezas do que a Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Diz que ele se retirou da presença de Jesus triste, porque possuía muitas riquezas. Aquele homem não passou no teste. Aquele homem ficou de fora do reino, porque ele tinha algo que ele amava muito mais do que o reino. A Bíblia, quando ela coloca para nós essa questão, sede hospitaleiros, ela está nos lembrando isso. Se queremos estar prontos para aquele dia, devemos abrir mão de tudo aquilo que nos prende a esse mundo. Devemos abrir mão das riquezas como um meio de salvação. Devemos abrir mão de toda a nossa preocupação com as riquezas que esse mundo nos oferece, com esse brilho fugaz, e devemos viver apenas para o Senhor. Por isso que Pedro diz, sem murmuração, porque ele está falando de pessoas que já entenderam que tudo que elas possuem é de Cristo. Então elas não murmuram, elas não reclamam, elas estão prontas a perderem tudo, se ganharem aquilo que tem verdadeiro valor, que é a salvação em Cristo Jesus. Meu amado, que seja assim também conosco. Pedro vai nos dar uma quarta orientação, e ele vai dizer assim: servir uns aos outros. Se nós queremos estar preparados para aquele grande dia, nós devemos viver uma vida de serviço. Certamente o Senhor não salvou nenhum crente para que nós vivamos uma vida indiferente, uma vida vazia, uma vida sem serviço a Ele. Mas o Senhor nos salvou para que nós possamos produzir fruto para Ele, para que nós possamos trabalhar para Ele, para que nós possamos gastar a nossa vida abençoando
a vida dos nossos irmãos. Eu acho que na quarta-feira eu conversava com um irmão e eu comentava do tempo em que eu deixei um ministério, alguns anos atrás, e fiquei um ano parado trabalhando em uma igreja. A princípio eu não era membro da igreja, eu não tinha nenhum cargo na igreja, eu apenas conhecia o pastor e eu apenas trabalhava lá naquela igreja, e trabalhava muito. Porque naquele ano ali eu redescobri uma coisa que sempre fez a minha grande alegria. Você não precisa de cargo, você não precisa de obrigação, você não precisa de responsabilidade para servir ao Senhor. Você precisa de ter um comissionamento interno, uma compreensão da vontade de Deus para a sua vida. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É que nós estejamos servindo a Ele. O que Ele quer para nós é isso. Algumas vezes eu vejo nas igrejas, nós andamos correndo tanto atrás de cargo, e parece que se não tivermos cargos, nós não podemos servir. Não. O cargo é um detalhe. O servir é a essência. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e sirva a Deus. Sirva a Deus, porque essa é a vontade dEle para você. Sirva a Deus servindo aos seus irmãos. Lembre disso. Você serve a Deus enquanto você ministra ao seu irmão. Você serve a Deus enquanto você está abençoando a vida dos seus irmãos. Quando o serviço a Deus me faz olhar os meus irmãos de cima para baixo, eu perdi de vista aquilo que Deus quer para a minha vida. Porque o serviço a Deus é sempre praticado junto aos meus irmãos. E eu faço isso como uma demonstração de amor a Deus e amor a meus irmãos em Cristo. E o serviço a Deus deve me tornar mais humilde, deve me tornar mais consciente das minhas fraquezas, deve me tornar mais dependente de Deus, deve me tornar mais amigo e generoso para com meus irmãos. Até porque nós servimos a Deus com os dons que Deus nos dá. É precioso isso. O apóstolo diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Coisa interessante, todos nós recebemos um dom de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós estejamos servindo a Ele com os nossos dons. A vontade do Senhor é que nós estejamos trabalhando na obra dEle com as capacitações, com o dom que Ele concedeu a cada um de nós. Na quarta-feira nós estudamos sobre isso aqui no estudo das senhoras. Foi muito legal quando nós podemos ouvir um pouquinho sobre os dons no estudo do mês das senhoras, e nós percebemos aquela grande variedade de dons que existem, e o que Deus quer é que nós estejamos colocando a nossa vida à disposição dEle para servi-lo com os dons que Ele nos dá. Descubra o seu dom. Se você quiser uma ajudinha, na revista Visão Missionária tem um teste lá de dons. Aquele teste não é 100% exato, mas ele é muito bom para a gente perceber o nosso dom. Então, dê uma olhada lá. É muito interessante aquele teste que há lá. Então, descubra o seu dom e sirva a Deus com o seu dom. Não queira o dom do outro. Você não foi preparado por Deus para ter o dom do outro. Queira o seu próprio dom. Pastor Edson Queiroz é um dos caras mais apaixonados pela obra de missões do Brasil. Ele pastoreia pela segunda vez a Igreja Batista de Santo André, se eu não me engano. Num dos livros dele, ele conta a história dele. Ele diz assim: Deus me deu o dom de profeta. Aí ele diz algo mais ou menos assim: é uma encrenca exercer esse dom num sepultamento, porque eu tenho o dom do profeta, e o profeta chega lá e ele fala o que tem de falar. Aí ele falou assim: quando eu vou num sepultamento, eu chamo um outro pastor. Ele é um pastor da nossa igreja, e ele tem o dom de pastor. Aí vamos eu e ele. Chega lá, eu pego e eu falo: olha, se você não se converter, você vai morrer. E se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Porque se você não tiver Jesus, a sua vida pode ser como a desse cidadão. E ele diz assim: se um cidadão então não era crente, vivia uma vida, ele vai falar aquilo tudo. Aí ele fala: depois que eu falo, vem o outro irmãozinho que é o pastor, e ele fala: olha, Deus te ama, Deus quer bem para você, Deus quer mudar a sua vida, volte para o Senhor Jesus. Ele vai
consertar a tua caminhada. Meu amado, com muita simplicidade, ele está colocando para nós o seguinte: cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem de exercer o seu dom, todos os dons cooperam para o bem. A palavra dele é necessária para um tipo de pessoa, a palavra do outro pastor é necessária para um outro tipo de pessoa, e quando nós somamos as nossas vidas, nós vamos abençoar um número muito maior de pessoas. Na igreja nós devemos estar preocupados com o nosso dom e não com o dom do outro. Nós não devemos ser como aquela igreja lá de Corinto, em que todo mundo queria os dons espetaculares, os dons que todo mundo via, todo mundo queria aquilo, todo mundo queria pertencer àquela espécie de dons. Mas e todos os outros? Não. Que possamos estar focados em nosso dom. Até porque quando eu exerço o meu dom, eu vou encontrar significado, alegria para a minha vida. E quando eu quero exercer aquilo que é tarefa do outro, eu vou acabar me prejudicando. Tive uma ovelha que ela tinha um dom muito, muito bonito de serviço. Era uma irmã apaixonada pelo serviço. Ela servia, que era uma coisa maravilhosa. Ela servia além do serviço, ela tinha um dom de compaixão. Então Deus deu para ela esses dois dons, e ela trabalhava dessa maneira com muita clareza. Se tinha alguém necessitado, ela estava junto. Se tinha alguém enfermo, ela estava junto. Se alguém precisava de cuidados médicos, ela estava junto. Ela gostava de servir, e na igreja ela servia com uma riqueza muito grande. Aí teve alguém muito inteligente que indicou a irmã para ser presidente da Sociedade Feminina Missionária. Na época era Sociedade Feminina, hoje é MC, na época era Sociedade Feminina Missionária. Foi um fracasso aquele ano de trabalho, porque ela queria fazer tudo. Ela era serva, ela queria fazer tudo. E aí as pessoas não vinham com ela, porque ela fazia tudo. E aí ela começou a reclamar das pessoas, porque ela fazia tudo e as pessoas não vinham, não davam apoio. Aí um dia ela conversou comigo, eu falei: mas minha irmã, sabe qual é a razão disso? Ela falou: qual, pastor? Eu falei que esse não é seu dom. O seu dom não é presidir, o seu dom não é governar, o seu dom é servir. Se a irmã fosse, enquanto a irmã é serva, o trabalho rende. Quando colocaram a irmã numa outra função, a irmã deixa de ser tão eficaz. E de fato, no ano seguinte, quando uma outra liderança assumiu, o trabalho continuou caminhando com muito mais facilidade, até porque aquela liderança tinha aquela serva ao lado que sabia que podia contar com ela, e com ela o trabalho marchava. Cada um de nós deve fazer isso, deve buscar servir ao Senhor com o seu dom, e não com o dom do outro. E olha como Pedro fala assim: como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela tem tantas formas. Se você olhar para o irmão ao seu lado, à direita, à esquerda, aquele que está à sua frente e atrás de você, você vai ver que todos nós somos diferentes. Somos parecidos, mas somos diferentes. Se nós olharmos para as nossas impressões digitais, nós vamos ver que nós somos diferentes. Nós somos pessoas muito parecidas, mas inteiramente diferentes umas das outras. Assim é também conosco na vida espiritual. Deus, ele tem uma riqueza muito grande de modelos. A graça dele se manifesta de maneiras muitíssimo variadas. A graça dele na igreja, através dos dons, se manifesta com uma riqueza quase infinita de maneiras de agir. E nós, como servos dele, devemos estar submissos a essa graça, sujeitos a ela e trabalhando para o Senhor da maneira como ele deseja, sendo bons administradores da multiforme graça de Deus. Lembre disso. Deus te deu um dom. Administre esse dom. Viva esse dom. Pratique esse dom. Seja fiel ao Senhor, servindo a Ele com esse dom. Diferente de todos os outros. Seu, da sua maneira, do seu modo de agir, com a sua perspectiva, com as suas capacidades. Mas sirva ao Senhor. Porque dessa maneira
você estará honrando o nome dEle, dessa maneira você estará abençoando outras vidas, dessa maneira você estará cooperando, contribuindo para o crescimento e a edificação da igreja do Senhor. Meu amado, os dias do fim se aproximam, o fim está próximo. O que fazer? Vivamos uma vida consagrada a Ele, vivamos uma vida consagrada ao Senhor, vivamos uma vida comprometida com o Senhor, e dessa maneira, quando aquele dia chegar, nós estaremos preparados, prontos para ouvir o chamado do Senhor e para ir ao encontro do Senhor. Que Deus mesmo nos abençoe. Vamos cantar o hino 456, o estandarte. Vamos estar de pé para cantar esse hino, na regência do irmão Elton. Estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados. Nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real. Observa, sem fazermos bem ou mal, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará. E o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Meu amado, um apelo para o irmão, que nesses dias de carnaval, o irmão possa estar orando em favor daqueles que estão envolvidos com o carnaval. Há muitas pessoas que estão
buscando paz e alegria aonde elas não podem ser encontradas. Paz e alegria não se encontram na folia, não se encontram no brilho das lantejoulas das escolas de samba, não se encontram também nos bailes e nos festejos. Paz e alegria só se encontram em Jesus. E muitas dessas pessoas que estão envolvidas até o coração e a alma com o carnaval, na verdade estão buscando uma razão de ser, uma razão para a vida. Que seja esse um tempo que nós possamos erguer nossas vozes em oração, clamando a Deus para que Deus liberte essas vidas, para que Deus abra os olhos dessas pessoas, para que Deus sensibilize os seus corações, para que eles se voltem para Cristo, para que eles se voltem para o Senhor. Verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira salvação para todos nós. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de celebrar o Teu nome como igreja, reunidos aqui em Tua casa. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação eterna que nos é dada em Cristo Jesus. Obrigado porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro para viver uma vida que glorifique o Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que à luz de tudo aquilo que nessa manhã ouvimos, possamos ter a nossa vida inteiramente voltada para o Senhor, que possamos, ó Deus, servir ao Senhor, possamos colocar à disposição do Senhor nossos bens, nossos talentos, que possamos, ó Deus, viver vidas de vigilância contínua em oração, que possamos, sobretudo, andar dominados pelo amor. Que o amor não seja ocasional, que o amor não seja algo fruto do nosso gostar, mas que seja algo nascido em nossos corações, pelo derramar do Teu Espírito em nós, e que nos conduz, ó Deus, a buscar o bem de todas as pessoas ao alcance de nossas vidas. Ó Deus, leva-nos em paz aos nossos lares, concede-nos um restante de dia em Tua presença. Enche, ó Deus, o nosso coração nesse dia com a Tua alegria, com a Tua paz, e dá-nos, ó Deus, compaixão por aqueles que perecem, para que possamos estar orando em favor de suas vidas, para que possamos estar testemunhando a eles, para que possamos, ó Deus, estar continuamente buscando o verdadeiro benefício para suas vidas. Ó Deus, em paz, leva-nos aos nossos lares. Te agradecemos por todas as bênçãos e o fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Podem sentar, irmãos. Deus a todos abençoe.